Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de microcontroladores PIC. No vídeo de hoje vamos conferir mais um microcontrolador da família PIC para você implementar em seus projetos. É um microcontrolador bem bacana e bem versátil, o PIC16F876A. E além de darmos uma olhada neste microcontrolador, eu vou ensinar a configurar os comparadores para você trabalhar com entradas analógicas, mesmo caso o seu PIC não tenha conversores AD. Então, segura aí! Mas antes convido você para conferir nossa loja online wrkids.com.br, se cadastre gratuitamente nela e receba todas as nossas promoções e novidades. Temos componentes eletrônicos, muitos kits de robótica, sistemas embarcados em geral e outros produtos. Não deixe de conferir. Vamos para o Isis Proteus. Está aqui o PIC16F876A. É um microcontrolador da família 16F, como você já deve ter percebido, muito semelhante ao 877A. O 874A também tem algumas características semelhantes, e o bacana é que existem muitos registradores que são bem parecidos com o PIC16F628A, que já estamos craques aqui no curso. Então você pode perceber que esse cara aqui tem conversores AD, tem módulo de conversão AD. Mas, por exemplo, o PIC16F628A não tem, só que ele apresenta comparadores internos, assim como o 876A. E aí, no caso de você ter que ler algum sinal analógico, você pode estar utilizando os comparadores do 628A ou de outros microcontroladores que não tenham conversores AD. Hoje eu vou demonstrar no 876A como configurar os comparadores, mas a mesma configuração é válida para o 628A ou para o 877A, por exemplo. Então, antes de mais nada, vamos ver um pouco de hardware aqui e já eu vou passar um pouco do datasheet com vocês, como sempre. Vamos pegar aqui defaults. Se você quer gravar este microcontrolador, quais pinos você vai precisar? O 27 e o 28, que são PGC e PGD, como você está vendo. O PGC é o clock e o PGD é o data, que é o de dados. E também o VPP, que é aquela tensão de 13 volts, ali no Master Clear mesmo, e é claro os terminais de alimentação. Os terminais de alimentação que são omitidos aqui no Proteus e já vou demonstrar no datasheet. Ou seja, se você tem um gravador de PIC, você conecta VPP com VPP, PGC com PGC, PGD com PGD e, é claro, alimentação VDD e VSS, que são os 5 volts e o ground, e aí efetua a gravação. Como já demonstramos aqui no curso, nas primeiras aulas, o procedimento para você gravar este microcontrolador. O hardware mínimo para estar utilizando este e qualquer outro microcontrolador é, se você configurar o Master Clear, que é o que faremos aqui, conectar um resistor de pull-up no pino de Master Clear, que é o reset do microcontrolador. Então, o resistor de pull-up que tem o valor típico de 10K, vai aqui mesmo, que é o pino 1 deste microcontrolador, e um cristal oscilador externo, caso você configure os fuses para utilizar um cristal oscilador externo. Como você vai conectar o cristal? Isso tudo está lá no datasheet do componente. Nós vamos demonstrar aqui rapidinho. Para simulação no Isis nunca utilizamos este cristal, pois ele não necessita, mas você conecta nos pinos 9 e 10, que são OSC1 e OSC2, e aí os dois capacitores de 22 picofarad, 22 picofarad porque é um parâmetro que se pega lá numa tabela do datasheet do componente, como também já demonstramos aqui. Mas só para fazer uma revisão, que as pessoas, os assinantes do canal ainda têm me perguntado dúvidas a respeito do hardware mínimo para utilizar os microcontroladores, por isso estou passando rapidinho com vocês no início da aula. Então aí está o hardware mínimo, caso você opte por cristal oscilador externo. No vídeo de hoje vamos utilizar um cristal de 16 MHz e os dois capacitores cerâmicos de 22 picofarad conectados entre ele e o Terra.
e é claro que precisamos colocar um capacitor de desacoplamento próximo aos terminais de alimentação do PIC de 100 nanofarad. Isto já é um padrão de projeto e já demonstramos em uma videoaula a importância deste capacitor, a videoaula do oscilador TTL. Lá você descobre por que é necessário colocar este cara aqui entre os terminais de alimentação de qualquer circuito integrado, principalmente esses que efetuam processos sequenciais, que é o caso dos microcontroladores. Então o hardware mínimo é este, vamos para o datasheet. Este é o datasheet, estou deixando para download, assim como todos os arquivos que iremos utilizar na aula de hoje, o 87XA. 87XA porque neste mesmo documento você encontra as informações do 877A, do 874A e do 873A, como está dito aqui logo no princípio. O 876A é um microcontrolador de 28 pinos e o 77A é 40 pinos. E aí todas as características estão aqui. Para você comparar as principais diferenças entre estes microcontroladores, você recorre a esta tabela logo na página 1 e podemos ver, por exemplo, os bytes da EPROM. O 873 e o 874 tem 128, enquanto o 876 e o 877 tem 256 bytes de EPROM. E já é uma característica que os difere. E aí tem outras características que você pode estar analisando. Aqui estão os pinos do 876A. Então vejam que o VDD é o pino 20, o mais 5 volts, e o VSS é o pino 19. E também tem um VSS aqui que é o pino 8. Você aterra os dois pinos, o pino 8 e o pino 19 no seu projeto. E coloca um capacitor de desacoplamento entre o pino 20 e o pino 8, ou se ficar mais fácil para você, entre o pino 20 e o 19 nesse caso. Muita gente também me pergunta isso no caso de microcontroladores que tem 2 VDDs e 2 VSS, você conecta um capacitor de desacoplamento para cada par de alimentação. Eu tenho aqui o microcontrolador 877A, então vejam que ele tem o VDD e o VSS. Duas vezes, então você precisa de um capacitor de 100 nano para esta dupla aqui e um capacitor de 100 nano para esta outra dupla aqui. Beleza? Estou já fazendo uma revisãozinha com vocês. Então, basicamente, as diferenças que você vai notar são essas aí. Percebam que o 874A ele é um microcontrolador de 40 pinos. Aqui está ele. Assim como o 877A. Mas o 876A tem mais memória do que o 874A. Isso é interessante. Então, os comparadores são basicamente controlados pelo registrador CMCON, que já falamos diversas vezes aqui, e normalmente colocamos ele igual a 7. E já explicamos também que, colocando ele igual a 7, estamos aterrando as entradas dos comparadores internos do microcontrolador, ou seja, desabilitando eles. E hoje não faremos isso, hoje vamos habilitá-los. Então, digite na busca CMCON e vamos avançando até chegar ao registrador. Página 135 do PDF, aqui está o CMCON. Aqui já diz que é o módulo comparador. Então, vejam que os bits, os 3 bits menos significativos são os que configuram estes comparadores. Se você observar na página seguinte, verá os modos possíveis de configuração. Então, quando colocamos igual a 7, que é este caso aqui, o microcontrolador internamente ele aterra as entradas dos dois comparadores internos, como podem ver. E aí o RA0, o RA3, o RA1 e o RA2, que são as entradas, são pinos digitais, nessa configuração aqui. Por isso que, em geral, em nossos códigos, sempre configuramos o registrador CMCON igual a 7, para permitir utilizarmos estes pinos aqui como entradas digitais. E não é o caso de hoje, hoje estaremos utilizando eles como entradas dos comparadores. E aí tem diversos modos de configuração, hoje estaremos utilizando este modo aqui, que são 2 comparadores independentes. Ou seja, os 3 bits menos significativos do CMCON tem que ser 0, 1, 0.
temos que configurar então o CMCON igual a 2, e é o que faremos. Com isso poderemos estar utilizando os dois comparadores de forma independente. No caso do exemplo de hoje, vamos utilizar apenas o comparador 1 do microcontrolador, mas você pode utilizar o comparador 2 utilizando o mesmo código. Quando eu digo utilizar na prática como um comparador propriamente dito. Você tem a opção de utilizar como saída, ou seja, colocando CMCON igual a 3, 0, 1, 1, a saída deles vai para o RA4 e o RA5, o comparador 2. Vejam que ele faz essa conexão internamente no microcontrolador com as saídas dos comparadores. Mas vamos utilizar esta configuração que eu quero demonstrar uma sacada diferente para vocês, que é testando esta flag aqui, que nada mais é do que um bit do próprio registrador CMCON. Então está aqui. O bit 7 é o C2 out, que é a saída do comparador 2, e o bit 6 é o C1 out, que é a saída do comparador 1. E vamos testar esta saída no nosso código, e aí de acordo com a resposta dela estaremos efetuando uma tarefa no microcontrolador. E aí mais aqui embaixo ele faz um resumo do que é um comparador com uma tensão de referência. Para quem ainda não lembra, já tivemos diversas videoaulas no canal aqui a respeito disso, de comparadores, amplificadores operacionais, então confira em nossas playlists que está tudo lá. Mas basicamente o que é? Colocamos uma tensão de referência. Hoje vamos utilizar a tensão na entrada inversora, que é o Vin-. É exatamente o exemplo gráfico que ele nos dá aqui. Temos um nível DC aplicado em Vin-, que é este pontilhado aqui. E aí vamos variar a tensão da entrada não inversora, que é Vin+. Sempre que a tensão da entrada não inversora for superior à da entrada inversora, a nossa saída vai a nível alto. Então, vejam que quando passamos aqui esta tensão de Vin+, e é um sinal analógico que será aplicado à entrada Vin+, a saída responde com um nível lógico alto. Por isso que os comparadores são muito utilizados para a implementação de conversores AD, e já demonstramos isso em uma videoaula, utilizando comparadores e implementando um conversor AD com vocês também. Mas aqui embaixo, então, ele demonstra que temos as entradas multiplexadas com o port A. As entradas dos comparadores estão multiplexadas com port A, isso tudo internamente. E aqui fala da interrupção dos comparadores. E é exatamente o que temos que trabalhar. O que temos que fazer basicamente é testar o bit CMIF do registrador PIR do microcontrolador, do 876A. E também temos que setar aqui CMIE, que é de outro registrador, o registrador PIE. E é claro, setar os bits PE, que é para habilitar a interrupção por periféricos, e a interrupção global, o GIE, ambos do registrador INT-CON, que é o controle de interrupções, como já vimos. Basicamente temos que setar o CMIE no nosso código, testar o CMIF e limpá-lo via software, como sempre é feito em todas as interrupções. Vamos para o código, já fiz um cabeçalho aqui e o nosso main está aqui. Vamos começar com a interrupção global, então GIE vai ser igual a 1. Então aqui habilita a interrupção global. PIE tem que ser igual a 1. Habilita a interrupção por periféricos. E o CMIE tem que ser igual a 1. Habilita a interrupção dos comparadores. E aí o nosso registrador CMCON, vamos testá-lo primeiro fazendo igual a 3 para vocês verem as saídas funcionando, e aí depois colocaremos em 2 para demonstrarmos a aplicação de hoje. E aí o TreesA temos que configurar o nibble menos significativo como entrada, ou seja,
colocar tudo em 1, colocando o F em hexadecimal. Então aqui o nibble menos significativo do porte A será a entrada. E aí a nossa função de interrupção. E aqui vamos testar o CMIF. E vamos limpá-lo via software. Vamos compilar. Nenhum erro e o nosso código todo é esse aí, galera. Para utilizar os comparadores, vejam como é simples. Não temos loop infinito, simplesmente estamos utilizando os comparadores do nosso PIC. Mas estamos utilizando eles com a saída externa inicialmente, porque fizemos CMCON igual a 3. Olhando para o datasheet, naquela tabela que tem as opções, quando é igual a 3, ele faz uma conexão na saída. Então, a flag C1out é ligado ao RA4 e a C2out é ligado ao RA5. Vamos testar inicialmente, então, o comparador 1 aqui no ISIS para vocês verem. Vamos conectar uma tensão de referência em nossa entrada inversora. Vamos pegar dois resistores, e essa é exatamente a montagem que faremos na prática. Vamos colocar resistores de 4K7, de modo a fazer um divisor de tensão simétrico, ligando em 5 volts e aqui no ground. Neste ponto aqui teremos 5 dividido por 2, pois são dois resistores de valor igual. Então teremos 2,5 volts. E qual é a entrada que queremos colocar? É RA0. RA0 será a nossa tensão de referência. Vamos colocar um voltímetro aqui, uma voltage probe. E no RA3 vamos variar esta tensão com um potenciômetro. Pode ser um valor de 100K. Vamos utilizar uma label RA3 e aqui o RA3. Com isso eu estou conectando este ponto a este ponto. E aí ground e o mais VCC, que é o nosso power. E como o RA4 é em dreno aberto, temos que conectar um resistor de pull-up na saída dele. No RA5 não é necessário, mas no RA4 sim. Então vamos pegar aqui um resistor e vamos conectar ao RA4. Resistor de pull-up vai para VCC e vamos pegar uma voltage probe, uma logic probe, para testar o nível lógico do RA4. E aí eu farei a conexão aqui mesmo. Então o código já está compilado e carregado aqui no nosso microcontrolador e é 16 MHz. Dando um play para simular, estamos em 0. Vamos colocar uma voltage probe no RA3 também. Vou botar aqui. Vejam que com a tensão acima de 2,5 volts, a nossa saída RA4 vai a 1, exatamente como um comparador convencional. Como temos uma tensão de referência de 2,5 volts na entrada inversora, sempre que a entrada não inversora tiver um nível de tensão maior, ele seta a saída. Então a saída vai a 1. Se eu baixar deste nível, vai a 0. Com isso, podemos estar testando sinais analógicos, mesmo se o microcontrolador não tiver um módulo conversor AD. Não é o caso do 876A. O 876A tem conversor AD, mas, por exemplo, o 628A, como eu mencionei no início da aula, pode muito bem ser configurado para utilizar os seus módulos comparadores. E agora vamos fazer o seguinte. Vamos colocar igual a 2
compilar de novo, e aí igual a 2, estamos nesta configuração aqui. Ou seja, as flags internas do registrador CMCON são setadas. Vamos testar C1 out na interrupção, e aí faremos o seguinte. Se C1 out for igual a 1, a saída, que ainda vamos configurar, o RB0, será igual a 1, senão o RB0 vai ser igual a 0. Então vejam que com isso, testando a flag interna do registrador CMCON, que é a saída do comparador 1, o C1 out, podemos estar controlando algum outro evento a partir do módulo comparador. E essa sacada que eu quero demonstrar para vocês. No caso, vamos setar apenas o RB0, mas você pode estar implementando outras tarefas a partir do teste do C1 out. E pode estar testando o C2 out também, caso necessite, pois configuramos os dois comparadores e ambos funcionam de forma independente. Isso é bem bacana. Então, caso vá a 1, o RB0 será 1. Se não, o RB0 será 0. O que falta fazer é configurar o tris-B apenas o RB0 como saída. Então, FE hexa RB0 como saída digital. Compilou sem nenhum erro, vamos simular isso. Desconectando aqui, vamos deletar o nosso resistor de pull-up e vamos colocar a Voltage Probe no RB0, que agora não estamos utilizando a saída do comparador externo, estamos controlando um evento de forma indireta com o comparador. Vejam que ele está em 0 porque a tensão na entrada não inversora é inferior à de referência, de 2,5 volts. Se eu passo de 2,5, estamos setando o RB0. Se diminuir a tensão, ele vai para 0. Se aumentar aqui, ele vai para 1. Então, essa é uma outra forma de você utilizar os comparadores do PIC, setando as flags internas do registrador CMCON. Vamos conferir agora este resultado aqui na prática, conectando um LED ao pino RB0 e efetuando o teste com o potenciômetro. Venha comigo! O circuito já está montado aqui na protoboard e já está alimentado com 5 volts. Aqui está o nosso microcontrolador de hoje, o PIC16F876A. Então vejam que ele tem 28 pinos e se você precisar de um microcontrolador versátil e que não ocupe tanto espaço quanto o 877A, esse cara aqui é uma excelente pedida. O nosso capacitor de desacoplamento de 100 nanofarad, cristal de 16 MHz com os dois capacitores cerâmicos de 22 picofarad. Aqui temos o pull-up ligado ao Master Clear 10K, o divisor de tensão com dois 4K7, como tensão de referência no pino 2, que é a entrada não inversora, aliás, a entrada inversora do comparador 1. E estamos entrando com o pino central de um potenciômetro na entrada não inversora do comparador 1 e vamos variar esta tensão variando o potenciômetro, que está ligado a 5 volts e ao ground. No RB0 temos o LED conectado no modo Current Sourcing. O microcontrolador, obviamente, também é alimentado com 5 volts. Vejam que variando a tensão, de modo que ultrapasse os 2,5 volts, o LED acende. Se eu abaixar, ele apaga. Então percebam que você pode estar implementando isto em seus projetos. Como eu sempre menciono, o LED é apenas um exemplo bem simples, mas a partir dele você pode controlar outros dispositivos, como relés, como motores e por aí vai, como bem sabemos. Ou seja, mais um projeto funcionando adequadamente aqui em nosso laboratório. Este foi mais um vídeo do seu curso de microcontroladores PIC. Como sempre, clique em gostei e compartilhe com todo mundo, que isso nos ajuda pra caramba. Não deixe de conferir nossos demais vídeos semanais, aqui tem vídeo todo dia. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Confiram todas as nossas postagens nas outras redes sociais, nos acompanhem por lá também.
Vou ficando por aqui, qualquer dúvida comente aqui embaixo que o mais breve possível estaremos respondendo. Aquele abraço e até a próxima!